Hércules Diniz, é o fitopatologista com quem a gente faz um bate-papo hoje. Hércules, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Fabélia. Para mim é uma satisfação poder estar conversando aí sobre um assunto importante para nós, né? Hércules é pesquisador, ministra palestras do Brasil inteiro e tem um conhecimento muito grande e um privilégio que nós temos, né? Ele está aqui do lado, que ele está em Rio Verde, então a gente pode explorá-lo com mais frequência. Hércules, aí essa chuva que a gente viu aí em Campo Grande, vai criando aquele clima úmido que até 20 dias atrás estava uma agonia, todo mundo com fogo. Isso aí, para o produtor rural, já é hora de virar o disco e começar a olhar para outro problema ou não? Sim, a questão é claro que a gente precisa de umidade, né, de chuva para a planta desenvolver bem. Isso aí é o esperado, né, as previsões para a nossa região, mas é importante a gente saber se essas condições de umidade, né, pluviométrica forem boas aí para a planta, para os patógenos também vão ser adequadas, né, vão ser boas. Então é importante começar a pensar questão de o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Que a maioria aí já está sendo implantada, né? Bastante avançado os plantios, mas o que a gente pode fazer, né? E também aqueles que estão iniciando, né? Os plantios também, às vezes há tempo de fazer alguma coisa. Nós vimos que no Rio Grande do Sul está começando o plantio da soja. Nesse final de semana, conversando com alguns produtores e consultores aqui, nós tivemos a informação que cerca de 80% já foi plantado. E Rio Verde também está nessa média aí ou não tem ainda esse percentual, ainda não dá para saber? Não, ainda não dá para saber, mas já tem um percentual expressivo, né, de semeadora, mas ainda a gente não sabe o certo. O pessoal está acelerando. Sim, aproveitando aí o tempo, né, e já teve umas boas chuvas, né, e o pessoal já está acelerando aí na semeadura. O índice pluviométrico acumulado por aqui, ele demorou para chegar, mas agora ele já deu aquele que é necessário, né? Acho que em todas as regiões, porque começa aquela chuva que chove num lugar, não chove no outro, mas acho que agora já tem em todos os pontos, né? Agora acho que já está mais uniformizando bem, né, essa chuva. Pois é, e aí você falou que o clima que é propício para a planta também é propício para o patógeno. Quais são os principais patógenos que ainda estão ativos, que a gente não pode descuidar deles? Hoje nós temos que começar da base, né, principalmente em questão daqueles que ocorrem em sementes, né? Claro, hoje o produtor já está bastante ciente disso, a qualidade da semente, né, questão de germinação, vigor e sanidade, isso é importante, né, o tratamento das sementes. Inclusive, você questionou no sul, às vezes algumas áreas ainda secas, né? Essa semente bem tratada, isso aí vai colaborar muito, né, para a sanidade, né, para o vigor inicial aí das plantas. Mas pensando para nós nessas condições de umidade, nós temos aí os patógenos iniciais que nós falamos, né, aqueles que atacam na fase de desenvolvimento da planta. Nós temos aí os fungos de solo, né, são muitos, né, que se a semente não estiver bem protegida, essas fases de plântulas ou plantas jovens podem ser comprometidas, né, sofrer maiores danos. Os nematóides, né, também nós não podemos esquecer deles, também ele começa a atacar a planta parceiros desde o início. Permanentes, né, é outro grande problema, né, que começa bem do início. E hoje, assim, o que o pessoal primeiro pergunta, né, nos questiona é a questão de ferrugem, né? Não, ferrugem, nos últimos anos, a gente sabe que ela chegou um pouco tardia, mas é uma doença imprevisível, nós não podemos esquecer dela, né? Deixar ela de lado, jamais, né? Nós temos que estar pensando em prevenir, trabalhar de uma forma mais preventiva com ela, né? Pensando nessa doença. Agora, nos últimos anos aí, principalmente nessas duas últimas safras, a gente tem observado algumas doenças iniciais, foliares, né? Tipo aí as chamadas doenças de final de ciclo, mas na realidade algumas delas iniciam cedo, né? Na fase vegetativa, a septoriose, que em alguns cultivares,
né, esses danos são bem expressivos, né, devido à disfória que ela causa mais cedo. Isso aí, às vezes, numa cultivar mais precoce, pode comprometer mais a produção dessa planta, né? E já iniciando aí na fase reprodutiva, né, nós podemos esquecer também, se tivermos um ano aí mais chuvoso, ou principalmente naquele período de florescimento da planta, é o mofo, né? O mofo branco é outra doença importante para a nossa região, né? E ele depende muito de umidade, o estágio da planta ali de florescimento é associado à umidade. É claro que as condições de temperatura favorecem bastante para a ocorrência dessa doença, né? Está relacionado aí à parte epidemiológica, né? Mas é uma doença também que a gente tem que estar prevenido, principalmente nessas áreas que já tem histórico, né? E de novo, né, a ferrugem é uma doença que às vezes a gente deixa de preocupar com ela, porque nos últimos anos ela chegou tardio, mas a gente não sabe. Né? A gente não sabe quando que ela vai chegar. E ela chega, né, um dia. Né? A gente falando dessas questões aí da ferrugem, por exemplo, a gente sabe que tem um monitoramento, que tem como é que chama lá? Não é o fórum, tem um monitoramento nacional da ferrugem? Tem, do consórcio. Consórcio antiferrugem. Né? Isso, e dá para fazer aquele monitoramento com as centrais de pesquisa, com as universidades, que teve ferrugem lá em Mato Grosso do Sul, que aí ela está chegando por aqui, tem que ficar mais atento. Isso contribui? Contribui muito. Aquele ali, o consórcio antiferrugem, né, ele depende como você mencionou, né, das instituições, aí, universidades, instituições de pesquisa, né, também da parte dos agrônomos, né, de um modo geral. Nós temos aí os consultorias, né, para ajudar a abastecer, né, aquele sistema. Isso. Então, essas informações são de extrema importância para os agricultores, né, os técnicos aí, saberem como que está a distribuição dessa doença no país, né? Não quer dizer que, às vezes, né, tem um ponto único no local, né, e nós podemos ficar mais tranquilos. Não é muito bem por aí também não, né? Então, aquilo ali é interessante. Nós temos aí aqui em Jataí, em Rio Verde, a questão parcerias aí com o sindicato, em Rio Verde, a Universidade de Rio Verde com o Sindicato Rural. Aqui vocês têm também, no caso de Jataí, o Sindicato Rural com as universidades. Né? Isso aí é extremamente importante para o agricultor, ele ter essas informações, né, geradas. Nós falamos aí do monitoramento, justamente para ele saber o que está acontecendo, se tem ou não ferrugem, qual a região, para ele posicionar melhor o manejo dele, né? E evitar perdas, claro. Olha, para quem não é aqui do Sudoeste Goiano, não sabe como é que é essa parceria, é montado um laboratório de fitopatologia dentro do Sindicato Rural. Que jeito que esse laboratório? São os acadêmicos que ficam ali orientados, né, que tem um orientador maior, com os microscópios ali. Isso. E o produtor leva a folha de soja da área dele para ser avaliada, né? Sim, isso aí é importante. E sem custos para o produtor. Sem custo, isso aí é importante, outro ponto importante. Os acadêmicos estão aprendendo, então eles estão ficando craques em fazer a identificação. Justamente. E tem toda uma estrutura de trabalho ali que contribui para o controle da doença. Sim. Esses acadêmicos, a gente faz um treinamento com eles, né, antes, tá? Aí depois que eles iniciam. Mas sempre a gente está junto com eles, né, para ajudar na identificação, na confirmação, orientação. Né? Então, isso aí tem contribuído muito para a nossa região, essas informações. Né? Isso que você falou, um ponto importante aí para o agricultor, não tem custo, né? O trabalho dele é coletar e levar as amostras. Até essas orientações de como fazer a coleta, lá no sindicato tem para o produtor, para embalar, botar o nome da fazenda, o talhão que ele colheu, para no caso de fazer as aplicações ele também ter essas informações mais precisas, né? Perfeito, tem sim, isso aí é importante. Então são algumas ações, né,
que tem uma valia muito grande aí, né, para a nossa região. Você falou do mofo branco. Aí a gente já até visualiza aquela lavoura bem fechadinha e as hastes ali carregadas, fazer esse manejo. O mofo branco, assim, é uma outra doença também que a gente tem que preocupar com o momento exato para iniciar esse controle. Né? Nós temos várias formas de controle químico, biológico, né? A cultivar adequado para aquele local, mas agora que a lavoura já está instalada, né? É importante assim, se ele for fazer uma aplicação de um produto biológico, é interessante que ele faça mais no início para que esse antagonista ele atinja ali o escleróide e faz o papel dele de inviabilizá-lo ali no solo, né? Isso é importante. E associado disso daí é importante também que tenha um pouco de palhada, né? De cobertura no solo, né? Para ele se estabelecer melhor e fazer o papel dele. Ele, o que é o benéfico. Isso, o benéfico dele, o biológico, para ele poder o antagonista. Alcançar os escleróides. Justamente, e inviabilizá-lo, né? Agora, quando a gente pensa a questão do controle químico, é importante a gente saber que os estádios, né, ou seja, a fase mais vulnerável da planta é no início da fase reprodutiva, do início do florescimento até o momento que a planta finaliza ali o florescimento. Então, é interessante que iniciou o florescimento, que ele inicia ali as aplicações. Mas as condições da planta ainda não, né, entre linhas, não houve aquele fechamento. Tem uma condição, às vezes, não tão propícia para a germinação dos escleróides, nós chamamos a germinação mais problemática. Essa germinação é quando saem os apotécios? Isso, são dois tipos de germinação. Uma que o escleróide germina formando hifa, né? Nós chamamos de micelogênica, e aquela que ele forma os apotécios, que é a carpogênica. Então, esse apotécio que é o grande problema, porque ele produz milhões de esporos. E já sai. E joga nas flores, e vai cair nas flores e inicia a infecção. Né? E daí torna-se uma epidemia, né? Ela avança muito rápido. Então, Covid-19. Então é quase, né? Então, as flores têm que estar protegida, a planta tem que estar protegida para não ocorrer essas infecções, né? O avanço dessa infecção. Esse é um ponto importante. E os intervalos entre as aplicações. Agora, é interessante que ele tem que fazer esse manejo dessas aplicações até o momento que a planta ainda tenha flor, porque senão acaba, né, escapando aí a doença. Tá? E a interação dos fungos com nematóide com fungo? Como é que tá isso aí é um outro ponto extremamente importante, né, acho que todo o cerrado brasileiro, né, vem deparando aí com esse problema. A gente sabe que no solo nós temos uma diversidade de micro-organismos e dentro dessa diversidade nós temos aí os patógenos, fungos e nematóides também, estão ali, né, bactérias e outros. Mas os fungos e os nematóides, né, eles têm uma interação mais acentuada, porque os nematóides, normalmente eles lesionam as raízes e os fungos se beneficiam disso, né, dessas lesões para ele entrar. Então é interessante aí que desde da semente, né, da fase de plântula, ela esteja protegida ali para impedir que o nematóide cause essas lesões e também uma proteção da planta para com os fungos, né? Então que não ocorra essa interação. Isso aí é muito importante. Agora é interessante que, infelizmente, quando ocorrer na lavoura hoje, né, não tem o que se fazer, né? O que pode estar se fazendo no momento às vezes, o produtor acompanhando, monitorando, sabendo aonde que está aquele problema, né, que ele suspeita que seja dessa interação, e fazer uma análise precisa para ele começar a evoluir, desenvolver um manejo, né, para amenizar isso aí para os próximos anos. Ou seja, análise de solo. Análise do solo, né? Tanto a parte de fertilidade é muito importante, né, naqueles pontos, e a parte dos quais os patógenos que estão atuando ali, né? Os nematóides, os fungos, isso aí é muito importante. Hércules, aqui a gente já está ficando com o tempo já caminhando para encerramento, então a gente tem que lembrar assim que a análise de solo hoje ela é como um exame de sangue para o ser humano. Antigamente você fazia exame de sangue, hoje você coleta o sangue e faz 15, 20 exames
é mais minucioso. É o caso da análise de solo? Porque, como Sim, você falou, claro, tem que claro. fazer de nutrientes, tem que fazer de fertilidade, de tudo. A parte de fertilidade é muito importante no solo, né? A questão de um modo geral, né? Do solo. Agora, puxando para a minha área aí, no caso da fitopatologia, né, é importante também que ele saiba o que tem na área dele, né, para ele, embora ele não vai conseguir amenizar aquele problema ali no desenvolvimento, com a planta já instalada, a lavoura já instalada, mas para o próximo ano ele possa ver o que ele pode fazer para amenizar isso daí. Você falou em próximo ano. Isso aí é um outro fator fundamental, antes de instalar a lavoura, fazer todas as avaliações. Justamente, aí ele já pode, ele sabendo o que é o problema dele, qual o nematóide que está ocorrendo, ou os nematóides que estão ocorrendo, que estão presentes na área dele, quais os fungos, né, ou o fungo que está predominando, né, de importância, daí ele consegue já no período de sucessão de cultura, de safrinha, né, ele já começar a manejar isso daí para próximo cultivo de verão na soja, ele já tem aí amenizado esses problemas, ou continuar um manejo adequado. Rapidinho, macrofomina é problema? Muito, bastante. Macrofomina é um problema, é um fungo que ele é geral para nós, ele é nativo, tá? Mas só que ele é beneficiado com alguns eventos, principalmente aí com a questão de estresse da planta, que seja por clima, que seja por ocorrência de outro patógeno, né? Qualquer efeito que vem causar um estresse na planta favorece mais esse fungo, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade, o seu deslocamento, e a gente volta a falar mais. Ô Fabíola, eu que agradeço aí, né, pelo convite, é um assunto bastante interessante, eu me empolgo a falar nisso daí, né, gosto, é prazeroso para mim, né, mais prazeroso não que é problema, mas para tentar resolver isso daí, né, então eu agradeço.